Olá, nossa meditação de hoje foi suscitada, despertada por uma leitura de um texto de Clarice Lispector, em Água Viva, onde ela fala do escrever, desse verbo escrever. E a partir disso a gente construiu uma meditação sobre outros verbos, como lecionar e o filosofar para o professor de filosofia, tentando seguir a mesma inspiração, o mesmo fôlego do que é descrito por Lispector no escrever. Eu intitulei, portanto, essa meditação de escrever, lecionar, filosofar, os verbos que perfazem o magistério filosófico. Cito então Clarice Lispector. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí essa analogia, a não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva, então, é escrever distraidamente. Fim da citação. E eu passo a meditar sobre isso. Escrever é um verbo. Um verbo é uma modalidade de ser que se perfaz numa ação. Um verbo é, pois, uma ação, uma atividade. Só no acontecer dessa ação é que se revela ou se consuma o sentido do autor da ação. Não existe, então, prévio ao verbo, o substantivo, o autor coisa, causa da ação. Este só existe no sendo de um verbo. O escritor não existe substancialmente como coisa autônoma, prévia, que causa o ato de escrever. O autor, o escritor, são feitos e perfeitos pela ação do escrever. Não é o autor, o sujeito que escreve, mas antes, originariamente, é o escrever que torna o autor o escritor que é. O verdadeiro escritor não é o que domina a gramática e se prende às normas textuais. Este é eunuco. Assim como o historiador da arte, o entendido nas questões de arte, não implica em ser um artista, um criador. O verdadeiro escritor, como o autêntico artista, são conduzidos não pelas regras de seu ofício, mas pela força oculta da não-palavra e da arte. Isso se aplica ao magistério filosófico. Quer dizer, o lecionar de filosofia não é apenas o que informa sobre filosofia, mas o que conduz para o vigor que vigora nessas informações. Esse conhecimento, essa acuidade de visão, como denomina Platão no livro 2 da República, da Politeia, não se improvisa, deve ser aprendida e ensinada. Guimarães Rosa já dizia isso culturalmente: se sabe, sabe, mas se não sabe, como vai saber? Se o professor de filosofia for um intelectual, ele investe com entusiasmo no saber da proposição, das normas, das técnicas, das informações. Ele julga que isso é o máximo, então se entrega nisso. Mas nada disso traz à linguagem o filosófico, porque a sua erudição impede de mergulhar na profundidade do pré-teorético, da pré-informação, das entrelinhas como o originário da palavra. Para este professor, professora, este ou esta intelectual, é suficiente informar para os alunos as principais obras do filósofo, seguido de um esquema, um mapa mental das principais ideias ou conceitos. Fazendo isso, em uma ou duas aulas, julga que o aluno aprendeu este filósofo e, portanto, na aula seguinte,
já deve trabalhar outro filósofo, quer dizer, dar as informações, as máximas. Mas em tal procedimento não acontece o filosofar. Não é possibilitado o acompanhar na leitura do texto do próprio filósofo como este ou aquele filósofo construiu os conceitos, edificou sua filosofia. O aluno não aprende, a partir do próprio filósofo, a fazer filosofia, quer dizer, a pensar e escrever como os filósofos pensam e escrevem em seus textos. Os alunos, ao contrário, só pensam e fazem uma reprodução das ideias dos filósofos, tal como o professor transmitiu, condicionado por suas leituras e, sobretudo, pelos autores de historiografia que leu. Os alunos, normalmente, com tal formação, com tal perspectiva, sabem repetir ideias centrais, supostamente verdadeiras, sobre este ou aquele filósofo. Mas, se tiverem acesso a algumas páginas de uma obra clássica deste mesmo filósofo, o desnorteamento da estranheza diante da terminologia do autor e a falta de familiaridade com a leitura e interpretação de textos filosóficos se tornará notória. O professor de filosofia deveria não só dar informações sobre este ou aquele filósofo, mas antes mostrar como o filósofo chegou ou fundamentou tais informações. Assim, partindo da informação, chegaríamos, talvez, ao conceito verdadeiramente filosófico. A informação, por si só, sem o aprendizado do filosofar a partir do texto filosófico, não atinge o elemento filosófico, não nos conduz a ver a posição que o próprio filósofo visa conquistar na história da filosofia. Este ver o que os filósofos estão visualizando e tentando descrever, aprender com seus conceitos, obras, a informação não mostra, é incapaz de mostrar. Quem se guia pela informação, pela palavra como sendo fim em si mesma, nem sequer se dá conta que para o filósofo só existe sua filosofia por causa da dimensão pré-teorética que, através de conceitos e obras, procura levar o leitor para este mesmo horizonte. O professor, a professora de filosofia, que só comunica informações, na qual sua aula segue a estrutura de um sumário, de um manual de filosofia, burla, falseia a própria filosofia, ou o saber verdadeiramente filosófico, deixando, porém, uma impressão de erudição, de boa didática na transmissão da filosofia. A medida de boa deixa de ser a filosofia nela mesma para ser a percepção e arbítrio dos alunos, mesmo que, porventura, a maioria ou alguns não tenham um compromisso sério de engajamento com a própria filosofia. Essa medida passa, então, a ser desmedida, híbris, pois a verdadeira medida filosófica não deve ser nem o sujeito, professor, nem o objeto, estudante, mas o próprio modo de ser da filosofia. Está nessa copertinência, nessa tonalidade afetiva entre professor e filosofia, estudantes e filosofia, é que possibilita uma real experiência com a filosofia. Heráclito já afirmava no fragmento 50, cito, auscultando não a mim, mas o Logos, é sábio concordar que tudo é um. E no fragmento 49, Heráclito diz, um para mim vale 1000, se for o melhor. Procuremos pensar a partir disto, pegando a não-palavra, o não-dito, como sendo o centro mobilizador do lecionado professor, da professora de filosofia. O professor, a professora de filosofia, deve ser carregado pelos verbos lecionar e filosofar, tal como, na citação, Clarice Lispector fala do escrever. Não apenas lecionar compreendido como manejar bem os vocábulos,
dominar e transmitir informações tendo uma grande facilidade de escrever bem. Lecionar assim é próprio do intelectual. Isso é bom, mesmo admirável, mas não tem nada de filosófico. Todo intelectual deve dominar tudo isso e ser capaz de bem argumentar, comunicando um pensamento que se pretenda uma interpretação válida, verdadeira e persuasiva em sua transmissibilidade. Mas para ser um bom professor de filosofia, é preciso, além disso, que o lecionar se qualifique como e enquanto um filosofar. Isso significa que na ação ou atividade do lecionar deve necessariamente aparecer a questão filosófica. Ela, como palavra dita, tematizada e, sobretudo, como não palavra, como não dito, que no filosofar do docente, da docente, o discente percebe a dor do partejamento no esforço de trazer as entrelinhas à linguagem. Portanto, no verdadeiro escrever e no autêntico magistério filosófico, não está em questão a palavra, a norma, a informação, as principais ideias do filósofo. Hegel designava essa exigência de o elemento filosófico. E desde Russell, persistindo até hoje na fenomenologia, este horizonte, o âmbito do filosófico, é designado de pré-teorético, vortheoretisch. O pré-teorético é anterior e engendrador do teorético. O teorético, mesmo sendo de outra natureza, só existe por causa do pré-teorético. Em outra obra, Lispector chama que é justamente o pré-pensar, o pré-teorético, que conduz o pensar. Cito um sopro de vida. O pré-pensamento é um preto e branco. O pensamento com palavras tem cores outras. O pré-pensamento é o pensamento imediato do instante. Pensar é a concretização, materialização do que se pré-pensou. Na verdade, o pré-pensar é o que nos guia, pois está intimamente ligado à minha muda inconsciência. O pré-pensar não é racional, é quase virgem. Fim da citação. O pré-pensar que conduz o pensar. Maravilha. Não é, pois, a palavra, a proposição que tem primazia. Quem conduz ou dirige o pensar é o pré-pensar, o pré-teorético, o pré-reflexivo. Ele não é racional, isto é, não é do âmbito da natureza ou horizonte da lógica demonstrativa. Não sendo racional, isto é, desta racionalidade demonstrativa, ele não pode ser comunicado por informações, quer dizer, por proposições teoréticas, a não ser que a informação, a palavra, vise a não palavra. Quer dizer, o âmbito do não proposicional seja acenado pela informação como sendo o mais fundamental que ela. A informação só seria jogada como isca para pegar ou conduzir para o ser, o não teorético, o pré-pensar. Por isso, diz Lispector, isto, a saber, este âmbito, o horizonte da não palavra é quase virgem. Quer dizer, originário, intocado pela informação que jamais poderá pegá-lo, dominá-lo, a não ser como aceno, como exercício de pensar que procura mostrar, tornar visível o que a informação tenta trazer à linguagem. Sacou? Anota aí a circularidade paradoxal da filosofia, que aqui é expresso método sem método. Compreendeu o fenômeno radical e visceralmente? Não é o pensado, a proposição, a história, a frase, o contexto, vida e obra, a norma que tem primazia, mas antes o que dá sentido a tudo isso. Ter olhos para isso. E mais do que isso,
ser capaz de falar disto ou de escrever, tornando visível, isto é o que faz um professor de filosofia e não apenas um professor de cultura geral, de história das ideias. Vamos tentar clarificar esta experiência do lecionar filosofia como escrever e filosofar, tematizando, isto é, trazendo no teorético o pré-teorético, mostrando no pensado o impensado na tradição. Isto é o decisivo, o diálogo com a tradição filosófica através dos textos dos filósofos. Sem isto não há filosofia, mas cultura, história das ideias. Definitivamente, lecionar filosofia não é resumir e fichar em algumas linhas ou páginas uma obra de pensamento sem ensinar ou jogar o estudante no aprendizado de aprender, não a informação, o legado da tradição, a palavra, mas aprender a fazer a força, não palavra, não dito, do feito, do legado da palavra. Deve-se ensinar não tanto o que os filósofos disseram, mas antes o que se ensina no ensino de filosofia é a força, este poder de dizer o que foi dito. Tomemos uma citação de Jules Van Vogel sobre isto, quer dizer, sobre a direção que o ensino de filosofia deve ter, caso pretenda ser filosófico. Essa citação é retirada de um artigo que publicamos na revista Trilhas Filosóficas, em 2020. Originariamente, o conteúdo, a filosofia e seu ensino, foi fruto da aula magna que Jules Van Vogel ministrou para o nosso departamento de filosofia. Vale a pena, portanto, assistir na íntegra essa aula que está no YouTube do Departamento de Filosofia da UERN em Caicó. Cito o Jules Van Vogel. E, como tudo que é exercício na vida, tal aprendizado da filosofia se adquire fazendo. Quem faz, sabe. E para fazer, o melhor é fazer junto com quem faz, com quem sabe fazer. Imitar aquele que faz e faz bem. Tais tipos, tais modelos, no caso, para nós, são os filósofos, os pensadores. Conversamos com eles através de seus textos, de suas obras. Conversamos com eles lendo-os. Ler, legere, é colher. Na leitura, na boa leitura, a interessada, colhe-se o que foi jogado, semeado pelos velhos autores, pelos velhos pensadores, filósofos. E é preciso imitá-los, colher e também semear, plantar e deixar pasto para os pósteros, os porvindouros. Aprende-se imitando os antigos, os que fizeram docilmente. Doçura, docilidade não é subserviência. Lendo-os, ouvindo-os, aprendendo em imitando-os. Mas não deve ser qualquer imitação. Não é a imitação da macaqueação, da papagueação. Isso e assim seria preguiça. E então, sim, subserviência. Não é imitar para reproduzir tudo em cópia fiel, fotocópia, facsímile. Não. Trata-se, antes e sobretudo, de imitar o fazer e não o feito. No feito, desde o feito, ser capaz de ver, de entrever e pegar a força do fazer e assim ganhá-la, conquistá-la. A imitação, a cópia só do feito, vira o estereótipo. E a sua propagação é a propagação do cristalizado, a difusão do sedimentado, enfim, do cadáver, do morto. Isso logo cheira mal. Fim da citação. Prossigo, então, a partir disso. Né? Lecionar filosofia não é, pois, transmitir o feito, as informações, mas ensinar o fazer do feito. É preciso ver não o feito, os dados, a informação, a filosofia como substantivo,
Mas é preciso ver a força do fazer desses feitos, desses dados. A filosofia como verbo, como filosofar. Essa força, esse poder que possibilitou um filósofo escrever o que escreveu, pensar o que pensou, é o que precisa ser ensinado. É o que deve ser pego no ensino e no aprendizado da filosofia. É isso, porém, o mais difícil de ser visto, de ser feito, de ser ensinado. Essa força é como as entrelinhas de um texto. Não é visível nas palavras, nas proposições, mas tudo que está escrito só se sustenta por causa delas. É preciso ter olhos de ultrassom para ver as frases grávidas, que solicitam não só comunicá-las, mas partejá-las, quer dizer, acompanhar no filosofar da leitura do texto a experiência de vir à luz do conceito, da concepção. Não propiciar o partejamento dos conceitos dos filósofos através do acompanhamento disto na leitura dos textos dos filósofos, para se limitar a informar sobre a gravidez, corre-se sério risco de aborto filosófico. Quer dizer, da coisa mesma da filosofia não vir à luz, ganhando corpo no corpus das obras filosóficas na linguagem do docente. Como Clarice Lispector apresenta o escrever? Ela é escritora, não só ou não apenas. Ela é uma grande escritora de nossa literatura. Então ela sabe o que significa escrever, o que está em jogo ou operando no processo criativo do pensar e da escrita, para além de qualquer padronização normativa. Lispector, assim como todo autêntico escritor e professor de filosofia, não são adestrados, nem muito menos domesticados. São livres na liberdade do pré-pensar agônico que os impulsionam a lerem, pensarem e escreverem. São criadores, pensam o pensado, trazendo à linguagem o não pensado, o não dizível, o não proposicional, as entrelinhas. A existência das entrelinhas é excitante. É uma existência não existente. É um se amostrar sem mostrar-se. Um ver sem ser visto. Manuel de Barros tem absolutamente razão e preciso sempre me controlar. As palavras me excitam, diz Manuel de Barros, né? De arrepiar. Né? Mas essa liberdade não é libertinagem. Não se situa numa arbitrariedade, numa falta de compromisso com a coisa não coisificada que é convocado a nomear, explicar, mostrar numa luz virginal a corporeidade do que se mostra a partir de si mesmo. Essa liberdade da criação do Criador, seja professor, seja artista, se faz e se intensifica à medida em que obedece os sinais da escuta no silêncio de sua singularidade. O que ela, Clarice, não os que escrevem sobre ela, mas não sabem fazer como ela. O que ela, Clarice, nos revela sobre o que está em questão no escrever. Peço respeitosamente para os afoitos, os que se julgam sábios, aqueles que têm uma estranha certeza de que são muito bons, não obstante não ter produzido algo que nos fizesse acreditar nessas pretensões, que silenciem um pouco e escutem quem sabe, quem produz, quem experimenta a ação do escrever. Voltemo-nos, portanto, com todos os nossos sentidos para Clarice Lispector, despertando nosso espírito para ouvi-la. É ela que sabe, porque, como o oráculo de Delfos, não fala ou escreve no fôlego da lógica proposicional, mas acena para a physis, para a estrutura do que sempre e constantemente vem a ser, nasce, aparece. Isto é a não-palavra, o lugar vital existencial do filósofo, do poeta, do literato, do artista. O que é isto, escrever? Perguntemos a Clarice. A resposta é indubitável. Não é informar,
não é dizer o que a palavra imediatamente diz. Escrever, como lecionar filosofia, não é instrumento, não é meio de comunicação. Escrever não é sintetizar, resenhar, resumir, esquematizar em fichas com técnicas de memorização o dito. Nada disso é escrever ou lecionar filosofia ou literatura. Nada disso é um escrever qualificado na literatura ou na filosofia. O que é, então, escrever? Escutemos de novo Clarice. Cito, então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva então é escrever distraidamente. Fim da citação. A palavra, paradoxalmente, não é fim para o escritor, para o poeta, para o lecionar da filosofia. Estes são guardiões da palavra que porta ou conduz para a não palavra. Habitam nela porque moram nas coisas, no real. A palavra nomeia, chama e convoca à presença da própria coisa, do próprio real. A palavra não sendo informação fugaz, sem real consistência, que goza de uma aparente erudição, ela é o que nos cola à própria coisa, nos lança no âmbito do sentido da palavra. A palavra verdadeira, autêntica, como tem que ser a palavra poética, filosófica, literária, não é só palavra reduzida à gramática e à comunicação de dados objetivos. A palavra poética, literária, filosófica, na verdade, não é pronunciada para comunicar algo objetivo, mas para acenar para a não palavra, para a realidade mais real de âmbito não demonstrativo que abre no ouvinte ou leitor o horizonte ou abertura da vida. A vida é a não palavra, que o poeta em seu poetar, que o literato em seu literaturar, que o filósofo em seu filosofar, utilizando a palavra como isca, com certo embuste, deseja pacientemente pegar seu peixe. O escritor, o poeta, o professor, a professora de filosofia, tem uma relação, pois, bem peculiar com a palavra. No escrever, no poetar, no filosofar, a palavra qualificada em sua dicção é, no dizer de Lispector, como uma isca. Ora, então, se a palavra é como uma isca, significa que ela é sempre grávida de uma armadilha misteriosa. Há algo de sedutor na palavra, de encantador, mesmo de feitiço que camufla o mistério, o perigo que ela contém. O lançar a palavra no escrever, no poetar, no filosofar, precisa de arte, experiência e paciência. No filosofar, a arte não está apenas em lançar a palavra gramatical, a palavra informação, toda desajeitada em sua metódica certinha e escolasticamente perfeita, mas a palavra isca, para que consiga ser posta no elemento próprio, no mar ou no rio da realidade, precisa de um método sem método, ou como escreve Clarice, distraidamente. Alegria, sem cara carrancuda, sem estar abotoada até o pescoço, como dirá Machado, livre, leve, uma alma de fogo. É justo essa distração, essa leveza, essa alegria em sincronia com o real, com a não palavra, que torna possível de o ouvinte ser fisgado, indo para além da palavra ao comer, ler, ouvir a palavra. E então possa ser rasgado e capturado pela filosofia, pelo mistério da existência. Nesta metáfora da palavra como isca, quer dizer,
da palavra, pescando o que não é palavra, promove este movimento da palavra para a não palavra, do dito para o não dito. O mais primordial é a não palavra, o não dito, ou seja, as entrelinhas do texto. Entrelinhas não se vê com os olhos fisiológicos do corpo. Entrelinhas é como a intuição. É preciso ser exercitado para adquirir esse olhar que vê o que não se mostra visível, mas que sem sua apreensão, como ocorre com a luz, não seremos capazes de nada ver. Ora, é precisamente este recurso, na realização deste percurso do teorético para o não teorético, que chegamos no fundamental do estudo e aprendizado de filosofia. É espantoso como muitos professores de filosofia corrompem isto, invertendo o processo, e assim perdem o sentido originário da palavra e a utilizam de forma não poética, mas como meio de informação. Dão primazia à palavra, à informação, mas não a utilizam como isca. A isca só tem serventia como meio para pegar a presa, o peixe do real, fazê-lo com a fisgada acordar, despertar para a realidade. Quando a não palavra, isto é, a palavra artística, a palavra poética, a palavra literatura, a palavra filosofia é proferida, ela inevitavelmente produz criação. Faz-se, acontece. Quando, pois, a criação desperta no ouvinte ou leitor, então a palavra pode ser abandonada. Poderemos nos desprender dela porque ela já nos despertou e nos conduziu à experiência. E então advém o patos, a experiência do âmbito ou atmosfera virginal do pré-teorético. Para que encher e vomitar palavras ocas, escravas de normas, que provocam entulho? Acumulador é uma doença. Que provocam entulho no leitor ou ouvinte, tornando-se obstáculo para entrar na profundidade do mistério da vida. Precisamos de poetas, como dirá Heidegger. Mas ao dizer isto, muitos que não habitam na physis, no pré-teorético, já imaginam poetas profissionais da palavra, que fazem rimas de acordo com métrica e carregam dicionário na axila, ou estão perguntando ao Herr Google. Nada disso. O poeta, como o filósofo, são aqueles que têm em seu modo de ser o escrever. Mas escrever com palavras que mostram a não palavra, reveladora do mistério da vida. Quando eles, através das palavras, conseguem isto, significa uma perfeita copertinência entre palavra isca e não palavra. Quando isto acontece, é de arrepiar corpo e alma, pois então a não palavra, o mistério insondável do real, da vida, incorporou-se à palavra, e esta comunica-se em seu sutil aceno. É então festa no céu por um único pecador que se converte e consegue agora olhar e se voltar para além das palavras, ou até mesmo distraidamente liberta-se delas sem dar muita atenção, porque já sente e vê o mistério da vida. Esse ou essa foi fisgado e jamais será o mesmo. Saiu da caverna. Louvado seja o poder da palavra, do verbo como não palavra. Só esta que, ao ser pronunciada, tem o poder de criar algo. Fiat, faça-se, e assim fez-se. O simulacro desta palavra é a erudição de eunuco, cuja esterilidade só produz falatório, o blá blá blá, e seguidores que disto admira, mas não produz efetivamente filosofia, por jamais engendrá-la em si mesmo ou no outro. Só a palavra, como não palavra, redime o homem dele mesmo, e só ela tem o poder de engravidar um filósofo ou filósofa da filosofia. Assim seja. Amém. Paz e bem a todos e a todas.